Olá! Por um mundo onde as pessoas sejam capazes de ler o que está por trás das letras e dos fatos e entender o conjunto da obra política, social e econômica que estamos construindo juntos, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O jornalismo é uma aventura muito entusiasmante, mas tem lá seu viés de perigo e enfrenta um universo cheio de ciladas. O jornalismo também passou por uma evolução científica e se especializou de tal modo que hoje em dia pode-se falar de muitas de suas ramificações. O jornalismo literário é uma dessas especializações jornalísticas novas. Esse campo de pesquisa e atuação se ocupa com a ligação do jornalismo com a arte e a literatura. Costumam dizer que o jornalismo literário também pode ser chamado de jornalismo em profundidade, jornalismo diversional, reportagem, ensaio ou jornalismo de autor, e por aí vai. O que chama mesmo a atenção é que essa é uma ocupação nova e um campo do trabalho de jornalismo muito presente na produção que encontramos na prateleira de culturas nos nossos tempos. Para conversar conosco de modo bem leve a respeito do jornalismo literário, nós convidamos o Ailton Sobrinho, um colega de firma, o repórter internacional da TV Pai Eterno, que fala todas as semanas da Europa para o nosso jornal Brasil Hoje. Ailton Sobrinho é jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, reside há 10 anos na França, atualmente é professor e pesquisador numa universidade francesa nas áreas de letras e comunicação. Ailton, é uma alegria receber você aqui no programa Parlatório. A minha primeira pergunta pode ser aquela de muita gente que vê você no nosso telejornal. O que fez com que um jovem jornalista goiano tenha ido parar no interior da França? Olha, Padre Rafael, espero que o senhor tenha paciência, porque a história é um pouco longa. Na realidade, eu já moro aqui na França há 6 anos, mas já estou fora do Brasil há quase 11 anos. Antes de fazer essa parada aqui na França, eu residi há alguns anos na Bélgica. Mas o que me trouxe aqui para a cidade de Clermont-Ferrand, que fica no centro da França, foi uma oportunidade de trabalho. Quando eu finalizei o meu mestrado na Bélgica, houve uma seleção de um cargo que é disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é um programa que se chama Programa Leitorado, que envia professores, uma espécie de professores diplomatas, para dar aulas em universidades do mundo todo. E, na ocasião, havia uma vaga, então, para a França, na Universidade Clermont-Auvergne, aqui de Clermont-Ferrand. Eu participei, então, desta seleção, fui o selecionado e, então, recebi o convite de vir trabalhar aqui na Universidade de Clermont-Ferrand. Então, já há 6 anos que eu me encontro aqui e trabalhei 4 anos para a Embaixada do Brasil em Paris, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores, e depois desses 4 anos eu passei a ser um funcionário direto da universidade. Então, eu já não trabalho mais para o Ministério das Relações Exteriores, mas agora eu sou um professor contratado diretamente pela universidade. Então, foi pelo trabalho que eu vim morar aqui na França. Você tem acompanhado a questão da pandemia por aí e informado sempre ao telespectador da TV Pai Eterno. Mas hoje eu quero saber o que essa pandemia mudou na sua vida de pesquisador e professor brasileiro que vive no exterior. Olha, eu acho que essa pandemia mudou a vida de todo mundo, seja de um pesquisador que mora no exterior, de um pesquisador que mora aí no próprio Brasil. Eu acho que ela realmente virou a nossa vida de ponta cabeça, mas
Para mim, que estou longe geograficamente da minha família, essa pandemia, ela realmente parece que ela duplicou ainda mais a distância entre o Brasil e a França. Eu estou praticamente impedido de ir ao Brasil desde o início da pandemia. Então, a última vez que eu estive com a minha família no Brasil foi no Natal de 2019. Então, e desde então eu já tive possibilidade de viajar 2 vezes, mas a cada vez que eu iria viajar, os voos eram cancelados ou a epidemia retomava. Eu tinha medo de ficar bloqueado no Brasil, porque eu tenho a minha vida aqui, eu tenho o meu trabalho aqui. Então, essa pandemia, ela duplicou a distância mesmo dos brasileiros, né, que vivem no exterior em relação aos brasileiros que estão no Brasil. Então, está sendo ainda muito difícil, porque desde o início da pandemia ainda não consegui rever a minha família. Então, a questão da solidão, que são assuntos que não são tão falados, mas nós que estamos no exterior, nós vivemos sim uma solidão, ainda que a gente tenha amigos, ainda que a gente tenha contatos sociais aqui, mas nós não estamos ao lado das pessoas que nos ama, da nossa família, dos nossos amigos de infância, etc. Então, essa pandemia, ela tem sido muito difícil. Espero que ela termine o quanto antes, para que eu possa, então, rever os meus familiares, mas é algo complicado, uma situação que a gente torce para que o desfecho seja em breve. Como é a sua relação com os pesquisadores de outros países que também procuram a França para se aprimorar? Sim, eu trabalho, então, na realidade, só para esclarecer um pouco, eu sou professor na universidade e sou pesquisador, é uma atividade paralela que não necessariamente está ligada à minha profissão. Mas, por coincidência, eu trabalho e faço pesquisa na mesma universidade, porque o meu tema, o meu assunto, o meu campo de estudo tem um laboratório que me possibilitou também realizar a minha pesquisa aqui nessa universidade. E, no meu laboratório de pesquisa, todos os meus outros colegas e amigos que também são doutorandos, também, na maior parte, são também pessoas estrangeiras. Então, eu tenho colegas da China, colegas de países mais próximos, como da Espanha. Então, mas brasileiros, eu sou o único do meu laboratório. No entanto, na universidade, nós temos um departamento de português, um dos mais importantes, inclusive, aqui da França. Eu tenho outros colegas de trabalho que são brasileiros, 3 colegas brasileiros. Então, a distância do Brasil acaba, também a saudade do Brasil acaba sendo um pouco minimizada pelo fato de ter com quem falar, discutir em língua portuguesa, porque se não fosse eles, meu cotidiano aqui seria 100% falando, comunicando em língua francesa. Então, eu acho que ter a proximidade, ter o contato com outros brasileiros ajuda sim a matar um pouco dessa saudade, a também guardar um pouco do contato com a própria cultura, com a própria língua. E acaba sendo uma rede de apoio também, porque nós estamos todos no mesmo barco, na mesma situação, impedidos de ir ao Brasil nesse momento, então um acaba, de certa forma, apoiando o outro, encorajando o outro, não é mesmo? Antes de falar de seu campo de pesquisa, que é o tema do nosso programa de hoje, eu gostaria que você compartilhasse conosco como é que você acompanha o jornalismo praticado na França e na Europa em geral. Por ser jornalista, então, quando eu estava no Brasil, em Goiânia, então fui diplomado pela Universidade Federal de Goiás. Então, por ser jornalista, eu acho que todo jornalista é um pouco viciado em notícias. E por também atuar na área e também dar aulas na faculdade de línguas e de comunicação, então eu sou meio que obrigado a acompanhar a atualidade no dia a dia. Mas nem se fosse
por uma obrigação profissional, eu acho que eu não agiria diferente, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar o site de notícias, e a última coisa que eu faço antes de dormir também é olhar o site de notícias. Então, quase que faz parte, né, do meu cotidiano acompanhar tudo o que se passa, tanto aqui, mas também no Brasil. Porque estando longe do Brasil, não é pelo fato de estar no exterior que eu não me preocupo, que eu não acompanho as notícias daí. Então, e pelo fato de estar no exterior, me obriga também a acompanhar tanto as notícias daí quanto daqui. Então, é uma rotina, faz parte da minha rotina esse acompanhamento das informações. Vamos então ao seu campo de pesquisa, o jornalismo literário. Eu suponho que você tenha que conhecer muito bem o francês para estudar esse assunto. Então eu pergunto, como é a sua lida com a língua francesa? Você aprendeu quando era garoto ou já quando era adulto? Olha, Padre Rafael, a língua francesa é uma língua complicada. Não sei se o senhor consegue falar ou tem as competências linguísticas para se exprimir em língua francesa, porque é uma língua delicada, é uma língua suave. A língua portuguesa já é uma língua que eu considero mais bruta. A gente fala mesmo uma língua mais violenta. Então, para um brasileiro, para um falante lusófono, se exprimir em língua francesa é um trabalho um pouco árduo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de aprender a língua francesa quando eu era criança, ou jovem, ou adolescente. Eu comecei a aprender essa língua já adulto, com a idade de quase 22, 23 anos, não me recordo mais precisamente, quando eu fiz um intercâmbio, inicialmente num país que também é francófono, a Bélgica, e foi lá, uma vez já em solo belga, onde o francês é uma das línguas oficiais, que eu tive a oportunidade de começar a aprender essa língua. E depois, no meu primeiro regresso ao Brasil, como eu tinha a pretensão de vir fazer um mestrado na Europa novamente, eu então aproveitei para me inscrever num centro de idiomas e pude então aprimorar a minha língua. Mas nada melhor para se aprender uma língua do que estando em imersão. Então, hoje eu sou bilíngue, português-francês, mas se eu tenho a capacidade, a competência linguística para tanto compreender quanto falar em francês, é porque esse tempo morando aqui no exterior, em países de língua francesa, é que então possibilitaram que eu adquirisse essas competências. Eu, inclusive, chego até a sonhar hoje em dia em francês, porque essa língua ela já está internalizada na minha mente. No Brasil, não há opções para estudar esse campo de jornalismo, Ailton? Sim. Há vários pesquisadores brasileiros que se dedicam também a essa linha, a essa área de pesquisa. Algumas universidades, salvo engano, a Universidade de Uberaba, que na própria grade curricular do curso de jornalismo, que tem, sim, uma matéria, uma disciplina voltada ao jornalismo literário, e as universidades de São Paulo, as maiores universidades do estado de São Paulo, têm cursos de pós-graduação em jornalismo literário. Eu digo que é um campo de pesquisa, ainda que não, apesar do jornalismo literário não ser uma novidade, mas é um campo de pesquisa que está em desenvolvimento. É um campo de pesquisa que ainda está muito ligado tanto às teorias do jornalismo quanto às teorias da literatura. E é importante justamente pesquisar sobre o jornalismo literário para que esse campo de pesquisa tenha também um pouco de autonomia, que a gente possa criar próprias teorias e metodologias que nascem do próprio jornalismo literário, sem ter necessariamente de recorrer a campos que já são completamente, que se encontram estabilizados, como jornalismo e literatura, mas sim a possibilidade de pesquisar ou mesmo de estudar o jornalismo literário aí no Brasil. Peço licença ao Ailton e a você para um rápido intervalo. Mas não sai daí não. A gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa sobre jornalismo. Até já.
paterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre jornalismo e especificamente sobre jornalismo literário com o jornalista goiano Ailton Sobrinho, que estuda e trabalha no interior da França. Como é que é essa história de usar técnicas de literatura e da arte para fazer jornalismo? Olha, o jornalismo literário, apesar de ser um campo pouco difundido, as pessoas talvez não... Porque as pessoas sabem o que é jornalismo, as pessoas sabem o que é literatura, as pessoas consomem informações todos os dias, mas o jornalismo literário é um pouco ainda desconhecido, mas é algo que existe há muito tempo. O nascimento do jornalismo literário se deu no século XIX, então não é algo que nasceu ontem. E pelo fato, justamente no século XIX, na época, quem produzia as informações, seja na França, seja no Brasil, quem ocupava as redações de jornais, geralmente eram também os escritores, acabou que essa influência da literatura no jornalismo foi quase que algo natural. Mas, na época, no século XIX, o jornalismo literário, na verdade, era literatura no jornal. Hoje, no século XXI, o jornalismo literário é jornalismo, mas é um jornalismo que busca uma redação, uma estética na escrita. Então, nós continuamos falando sobre a realidade, nós temos ainda o pacto com a verdade, como o jornalismo tradicional tem. A única diferença é que nós vamos tentar embelezar a escrita, então, utilizando recursos da literatura, né? Então, o jornalismo literário, ele traz uma estética nova à escrita jornalística. Eu li que o jornalismo literário pretende ver o que está por trás das notícias do dia a dia. Como é que você tem aplicado esse princípio no exercício da sua profissão aí na Europa? Na realidade, eu não atuo como jornalista no jornalismo literário. Eu pesquiso o jornalismo literário. Então, o jornalismo literário na minha vida, ela faz parte da minha pesquisa, mas não da minha atividade profissional. Mas ele é um jornalismo que está presente. No Brasil, infelizmente, como se trata de um jornalismo que demanda um investimento tanto financeiro quanto de tempo, são poucas as redações, são poucas as publicações, tanto jornais impressos quanto revistas, que têm nas suas redações jornalistas disponíveis para realizar esse tipo de abordagem jornalística. Mas o jornalismo literário, por exemplo, a revista Piauí no Brasil,
publicações como Folha de São Paulo e também o próprio o Estado de São Paulo, eles, em algumas reportagens, eles trazem, sim, algumas matérias que podem, sim, ser associadas ao jornalismo literário. Mas eu, no meu cotidiano, na minha vida profissional, eu não trabalho com jornalismo, não produzo jornalismo literário, apenas estudo textos que fazem essa abordagem. Eu vi outro dia uma postagem sua no Instagram na qual você divulgava um evento sobre jornalismo literário e nele você moderava uma mesa de debates na universidade que você trabalha. Você e seus companheiros de estudo têm promovido a divulgação desse tipo de tema pela internet também? Olha, uma das mudanças das causas dessa pandemia foi justamente esses encontros virtuais, que se tornaram quase tradições, porque as pessoas não podem mais se deslocar por causa das ameaças do vírus, etc. Então, a internet tem sido, sim, uma grande ferramenta para que esse tipo de encontro continue existindo. E aqui na nossa universidade, nós temos sim a tradição de realizar uma vez por ano uma mesa redonda que traz abordagens que levanta, né, aspectos do jornalismo literário. Mas não se trata de um evento pontual. Existe uma associação internacional do jornalismo literário que regrupa pesquisadores de várias partes do mundo, eu repito, que regrupa pesquisadores de várias partes do mundo, inclusive vários pesquisadores brasileiros fazem parte dessa associação internacional, e os encontros são realizados, desde 2020, o encontro foi realizado virtualmente, mas no próximo ano ele deve ser realizado no Chile, e a nossa expectativa é que ele seja presencial, mas na internet tem sido sim uma ajuda, de grande importância para nós, para manter contatos com as nossas redes e possibilitar as trocas, né? Porque no campo da pesquisa é fundamental haver essa interação entre pesquisadores, até mesmo para a gente ter um olhar outro que o nosso sobre o nosso campo de estudo. E o Brasil, do jeito que está, produz que tipo de sensação para você que está longe? Olha, Padre Rafael, preocupação. Eu acho que preocupação é a palavra de ordem nesse sentido, porque a imagem hoje do Brasil não é um país que, infelizmente, olhando do exterior, não é um país que dá vontade de visitá-lo ou de conhecê-lo, porque é doído dizer isso, porque eu sou brasileiro, eu defendo o meu Brasil, o meu país, a minha terra aqui no exterior, mas infelizmente contra fatos às vezes não há argumentos, já o velho ditado dizia isso. Então, é uma preocupação muito grande, porque a minha família continua no Brasil, os meus colegas, amigos continuam no Brasil. Eu tenho ainda por ser brasileiro, evidentemente, eu tenho uma ligação muito forte com o meu país, e é por isso que me preocupa tanto a situação sanitária, a situação social, a situação política, mas eu acho que é importante guardar o otimismo, esperar que essa realidade atual do Brasil seja em breve, assim espero, modificada, para que a gente tenha, né, pelo menos olhando aqui do exterior, a imagem que o Brasil já teve, um país de alegria, de esperança, um país aberto. Então, espero que em breve a gente consiga reencontrar essa face alegre do Brasil. Aqui a gente sempre termina as nossas conversas pedindo aos nossos convidados que comentem uma citação que nós apresentamos. Para você, tivemos que ir buscar o pensamento do mestre Cláudio Abramo, jornalista que revolucionou o modo de fazer jornal no Brasil no século passado. Ele dizia, abre aspas, o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Fecha aspas.
Eu concordo 100% com essa citação, porque eu acho que o jornalista, como ele tem um compromisso social, ele fala com as pessoas, eu acho que ele tem que ser um exemplo, né? O jornalista, então, ele deve buscar, sim, se cultivar justamente para ser esse exemplo. O jornalista é um porta-voz da língua, da palavra, então eu acho que ele deve, sim, buscar ser esse exemplo, mas também agir sempre com ética, né, com um caráter. E buscar, na realidade, agir com a verdade, com a ética. Então, essa citação, ela tem tudo a ver com o trabalho do jornalista. E tem uma outra citação também, se o senhor me permitir, que inclusive é uma citação que é de Joel Silveira, considerado um dos grandes, se não o maior repórter no jornalismo brasileiro, que é um autor que eu pesquiso no âmbito da minha pesquisa de doutorado, e ele diz que o repórter, então o jornalista, tem de ser humilde e isento. Ele deve olhar a notícia assim como um cristão, um homem de fé, olha a Deus, com a maior reverência e a maior humildade. Então, eu acho que isso resume a prática jornalística como um todo. Ailton, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Padre Rafael, por esse espaço, por esse bate-papo, onde eu pude falar um pouco da minha vida aqui na França, no exterior, e brevemente também sobre o meu campo de pesquisa. Muito obrigado. Agradeço muito também a você que nos deu a honra da companhia durante o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima!